Olá, meus amados irmãos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal. Eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria e prazer que damos prosseguimento ao estudo do segundo trimestre de 2023 em nosso canal. Temos aí já 10 lições deste trimestre que estão disponíveis para você estudar, meu caro professor. Caso você não teve contato com essas lições, aproveite que estão disponíveis em nosso canal. E agora estudaremos a lição número 11, que tem como título Os Prejuízos da Mentira na Família. Lembra você que neste trimestre estamos estudando sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. E esta lição será estudada no dia 11 de junho de 2023, o segundo domingo do mês de junho, e deve ser lembrado que neste dia é comemorado o Dia do Pastor. Então, você que é superintendente da Escola Dominical, você que é professor e aluno da Escola Dominical, lembre-se de que esse é um dia propício para fazermos homenagem àquele que lidera o povo de Deus, aquele que cuida das ovelhas, aquele que zela, doutrinando, orientando, aconselhando. O Dia do Pastor será comemorado neste dia, no dia 11 de junho, não porque é no dia 11 em si, mas é porque é comemorado no segundo domingo do mês de junho e neste ano será no dia 11. Então, quero, prosseguindo, dizer a você que tem nos ajudado a compartilhar esta aula, que continue nos ajudando. E se você, querido professor e aluno, está nos conhecendo hoje, é um prazer tê-lo aqui em nosso canal e te peço que faça o mesmo. Divulgue esta aula com outros professores e alunos para que tenham contato com este material que nós deixamos aqui, esta explicação da lição para ajudar no desenvolvimento da aula. Sendo assim, iremos fazer uma breve oração e iniciar a nossa aula. Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, agradecemos a oportunidade que tens nos dado de estarmos mais uma vez neste canal para transmitir o conteúdo que será estudado na lição número 11. Senhor, nos ilumina e também que os teus servos possam receber este ensino e aplicar primeiramente em suas vidas e também estarem capacitados para transmiti-la no próximo domingo. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Prosseguindo então, vamos para a nossa aula. A nossa aula sempre começa com o nosso texto áudio. E o texto áudio dessa lição se encontra em Colossenses capítulo 3, versículo 9, que diz: Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Repetindo, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 9. A verdade prática diz assim: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Essa colocação é interessante porque a mentira sempre vem florida. A mentira sempre vem com detalhes adicionais. Quando temos uma palavra verdadeira, ela vem muito simples. A verdade é simples, mas a mentira não. Quando alguém começa a contar uma história e começa a enriquecer muito essa história, começa a florir muito essa história, logo nós percebemos que a verdade pode não estar presente neste relato. Agora, a verdade é simples, objetiva e vai direto ao assunto. Portanto, uma história muito florida tende a ser uma história mentirosa. Repetindo esta verdade prática, a mentira pode dar flores, mas não produz fruto para o bem. Vamos então à leitura bíblica em classe. Atos capítulo 5, versículo 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e, levando uma parte e depositando aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus? E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou.
E grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e sepultaram junto de seu marido. E houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Prosseguindo, vamos então para os objetivos da lição. Investigar a natureza da, entre aspas, conversão de Ananias e Safira. Segundo, refletir a respeito do problema da mentira na família. Terceiro e último, expor o conselho bíblico de como proteger a família da mentira e da hipocrisia. Vamos então à introdução da nossa lição. Faremos aqui a nossa prática de sempre, meus amados. Percorreremos a lição, destacando o ponto que os professores devem estar atentos, mostrando algumas incorreções que aparecem no texto e assim prosseguindo no nosso trabalho de orientação àqueles que irão ministrar esta aula no próximo domingo. Vamos lá? A história de Ananias e Safira foi marcada negativamente pela mentira que o casal proferiu no início da igreja. Ao longo da história da igreja pós-Pentecostes, no livro de Atos dos Apóstolos, um sentimento amoroso de partilha a respeito dos pobres dominava na igreja cheia do Espírito Santo. Para que os necessitados não tivessem carência, alguns dos novos convertidos que tinham posses negociavam suas propriedades e depositavam o dinheiro recebido junto aos pés dos apóstolos para a distribuição aos necessitados. Nesse contexto, o casal Ananias e Safira deixou-se dominar pela inveja e o desejo de chamar a atenção dos demais. Por isso, eles mentiram contra os apóstolos e a igreja. Nesta lição, estudaremos o perigo que a mentira traz para a família cristã. Além da tragédia espiritual, ela também traz uma tragédia familiar. É interessante dizer que aqui nós temos uma mentira proferida diante do homem de Deus. Nós temos aqui uma mentira proferida diante de um apóstolo no ambiente que o Espírito Santo dominava e tomava conta dos corações. E diz os versículos anteriores, no capítulo 4, que era um só o coração e a alma do povo. E aí, dentre o povo, surge um casal que fazem um concerto entre si para não entregarem a parte total daquilo que eles tinham vendido. E esse concerto mentiroso e falso se refletiu na igreja já nos seus primeiros dias. Vamos então ao primeiro tópico da lição, uma conversão duvidosa. Primeiro item, por que uma conversão duvidosa? O comentarista faz uma colocação muito interessante neste ponto. Olha o que ele diz. Porque as atitudes do casal não revelavam a transformação devida alcançada pelo poder do Evangelho. Irmãos, o Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê, mas aquele que crê tem a sua vida transformada. Então, eles não mostraram essa transformação. Embora atraídos pela prática da igreja, simpáticos à causa do Evangelho, Ananias e Safira não corresponderam à obra de regeneração do Espírito Santo, ou seja, eles não foram genuinamente transformados. Eles ainda estavam com a mentira como algo comum nas suas vidas. E aquele que serve ao Senhor, aquele que é convertido ao Senhor, ele muda de atitudes. Por isso que Paulo disse aos Efésios e aos Colossenses, não mentais uns aos outros, porque isso faz parte da velha natureza,
Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Continuando, é importante enfatizar que, no início do movimento do Pentecostes, Ananias e Safira uniram-se à igreja local, passando a fazer parte dela. Entretanto, a velha natureza se revelava na hipocrisia, na cobiça e na mentira do casal. Segundo item do primeiro tópico, a comunhão na igreja de Atos. Em Atos dos Apóstolos, está claro que uma das características dos primeiros dias da igreja, entre outras coisas, era a comunhão. Os convertidos a Cristo daquele tempo, advindos do grande grupo dos quase 3.000 novos convertidos ou novos cristãos, tinham tudo em comum, pois o Espírito Santo gerou no coração desses cristãos o amor generoso e voluntário. A marca dessa igreja, ou uma das marcas dessa igreja, era a ajuda mútua, pois seus membros vendiam suas propriedades e depositavam todo o valor arrecadado aos pés dos apóstolos. Esse dinheiro tinha o objetivo de ajudar os mais pobres de Jerusalém. Um exemplo desse espírito na primeira igreja foi um homem chamado Barnabé. Ele vendeu suas propriedades, ele vendeu suas terras e entregou todo o dinheiro de forma voluntária para suprir a necessidade dos cristãos carentes. Isso está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Eu acho importantíssimo que o professor e aluno da Escola Dominical observe aí na sua Bíblia que o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos é uma continuação, obviamente, do capítulo 4, mas seria muito bom se esse capítulo 5 começasse em Atos 4:32. Porque se nós observarmos em uma leitura simples, nós veremos que este fato de Ananias e Safira tem um contexto que está no capítulo anterior. Então, nós que temos o hábito de ler capítulos, nós sempre começamos pelo primeiro versículo, mas se você observar capítulo 4, versículo 32, você entenderá o que estava acontecendo na igreja. Diz assim, Atos 4:32, e era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. E aí fala de Barnabé. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, o que ele fez? Possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. E aí entra então o capítulo 5, mais um certo varão chamado Ananias, entra então o texto da nossa lição. Então havia esse espírito, havia esse ambiente, havia esta comunhão, abundante graça sendo derramada entre os irmãos e uma comunhão que fazia com que eles tivessem tudo em comum. Vamos ao terceiro item do primeiro tópico. E aí eu preciso destacar algo para os irmãos, que nós temos que respeitar o que está na Bíblia, devemos ter cuidado com as inferências. Olha o que diz o nosso comentarista. Quando viram o desprendimento generoso de Barnabé, Ananias e Safira encheram seus corações de inveja. Isso não está na Bíblia. Isto é uma dedução, isto é uma inferência. Eu coloquei ali entre parênteses inferência porque isso não está escrito na Bíblia. Então, é uma dedução que fazemos. Não é bom afirmar aquilo que é uma simples dedução. Nós devemos sempre dizer, talvez, quem sabe, porque se a Bíblia não fala, não podemos afirmar categoricamente. Continuando. No lugar de agirem de maneira generosa, eles cultivaram um sentimento carnal, tramando um plano para impressionar os apóstolos e a igreja. O plano era o seguinte: vender uma propriedade e levar o dinheiro como oferta à igreja, mas reter
uma parte desse valor para eles mesmos e entregar a outra como se fosse o valor completo, ou seja, enganar, fingir, mentir diante do homem de Deus e diante de Deus. Ananias e Safira fingiram dar todo o dinheiro à igreja. É muito triste quando a hipocrisia e o engano se instalam no coração do homem. Mais trágico ainda quando esta realidade acontece no seio da família cristã. Foi na família, foi no lar que houve este concerto entre Ananias e Safira. Ou seja, a mentira era algo comum entre eles. A mentira era algo que eles praticavam dentro do seu lar e isso foi projetado para a igreja do Senhor. Devemos estar vigilantes, o diabo age para desfazer a unidade do Espírito na vida da família. Quando a mentira e o engano enchem os corações, é o quarto item do primeiro tópico. Cheio do Espírito, incisivo e com autoridade espiritual, o apóstolo Pedro disse a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? Esta frase nos faz entender o seguinte: não era obrigado a levar. Guardando-a, não ficava para ti? Ali não era uma obrigação, era um sentimento de graça, era um sentimento de compaixão pelos necessitados. Então ele poderia muito bem não levar nada. Agora, levar uma parte, dizer que está levando o todo, é mentira diante de Deus. Continuando, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Este é um versículo que mostra a divindade do Espírito Santo, porque lá em cima diz, mentisses ao Espírito Santo. E aqui, não mentistes aos homens, mas a Deus. Continuando, vemos então, o apóstolo Pedro também tratou com a esposa de Ananias, sem ela saber que o esposo havia caído morto na presença de todos. Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? E eu peço ao caro professor e aluno que corrija na sua revista, porque na revista está consertar com S, mas aqui é consertar com C, que significa fazer uma aliança. Consertar com S é fazer um reparo em algo que esteja quebrado, por exemplo. Portanto, vemos que a mentira e o engano dominaram o coração do casal para tentar ludibriar a igreja e, consequentemente, a liderança apostólica. Ao tentar enganar a liderança local da primeira igreja, na verdade, eles mentiram contra o Espírito Santo, voltando-se diretamente contra Deus. Estava sendo contrário àquele sentimento que estava dominando o ambiente da igreja nos seus primeiros dias. Segundo tópico da lição, o problema da mentira dentro da família. Primeiro item do segundo tópico, a mentira produzida dentro da família. Ananias e Safira imaginaram que poderiam tirar proveito do desconhecimento das pessoas da igreja sobre a artimanha de esconder a verdade, sobre a venda da propriedade, mentindo com o objetivo de chamar a atenção para si mesmos. Ou seja, nós vamos lá e vamos entregar a nossa oferta. Mas não vamos entregar toda a oferta. Vamos guardar uma parte para nós. Por que temos que entregar toda a oferta? Todos estão entregando tudo, mas nós não vamos entregar. Então havia um sentimento de esperteza, podemos dizer assim, em uma fala muito natural nos nossos dias. Isso fala a respeito de pessoas que se dizem cristãs, mas mantêm velhos hábitos da vida mundana. O Espírito Santo se entristece quando, dentro da família, esposo, esposa, filhos e filhas, ou outros membros, fazem da mentira um estilo de vida. Por isso, o apóstolo Paulo exorta a não mentir uns aos outros. Aqui nós temos algo interessante. Mentira como estilo de vida. Porque a mentira vicia. E quando a pessoa começa a mentir, ele começa a sentir prazer em continuar mentindo. E aí ele vai tornando a sua vida uma vida de engano, uma vida de mentira, uma vida de falsidade, uma vida de hipocrisia. Todos nós sabemos que a mentira é pecado como outro pecado qualquer.
O que acontece com outros pecados também vale para a mentira. Ou seja, nós pecamos, sim, em algum momento nós podemos pecar, porém não podemos fazer do pecado o nosso estilo de vida. Não podemos viver pecando, como disse o apóstolo João. Quem é de Deus não vive pecando. E assim, quem é de Deus não vive mentindo. A mentira como estilo de vida, ela tem sido até se tornado quase que uma profissão. Há pessoas que ganham dinheiro mentindo, enganando, falsificando, iludindo as pessoas. E hoje nós temos que ter cuidado com tudo, porque muitas ofertas que nós vemos são mentirosas, enganosas. Por isso é preciso estar atento, porque há pessoas vivendo da mentira. Então, temos cuidado para que, como cristãos, não caiamos neste erro de fazer da mentira o nosso estilo de vida e não se firmar na verdade quando falamos, quando pregamos, quando testemunhamos, quando vivemos a nossa vida em família e em sociedade. Quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve que a carne cobiça contra o espírito e este se opõe à carne para que não façamos o que ela quer. Ou seja, se espera dos cristãos que crucifiquem a sua carne com suas respectivas paixões, isto é, vícios da alma, assim devemos viver dominados pelo Espírito. Então, amados, se nós vivemos pelo Espírito, o Espírito de Deus é Espírito de verdade. Deus não coabita com a mentira. Nós veremos isso logo abaixo quando falaremos sobre o pai da mentira. Veja só, toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, tem sua fonte no diabo, que é o pai da mentira. Isso está em João capítulo 8, versículo 44 e 45. Se ela domina o crente, significa que este não está mais no espírito, mas na carne. Ora, se a mentira me domina, ela é o meu senhor e eu sou seu servo. Se a mentira me domina, eu estou debaixo da mentira, estou subordinado à mentira. E isso é comum para quem é dominado pelas obras da carne. Agora, se o Espírito Santo me domina, eu rejeito as obras da carne e assim vivo em verdade, em sinceridade diante de Deus e diante dos homens. Amém? Terceiro e último tópico da lição, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Primeiro item do terceiro tópico, cuidado contra os defeitos morais no lar. Quando se permitem certos defeitos morais, como a prática da mentira, do fingimento e da hipocrisia dentro de um lar, essa família está fadada ao fracasso. Semelhantemente ao que aconteceu com Ananias e Safira no Antigo Testamento, temos a história de uma família israelita cujo chefe era Acã. Dominado pela cobiça e pela hipocrisia, ele furtou certos objetos da cidade de Jericó, considerados interditados, podemos dizer assim. A revista fala amaldiçoados, mas era algo interditado. Eles não poderiam tomar para si, porque há uma observação que nós colocamos abaixo. Em Josué capítulo 6, versículo 19, nós vemos que a prata, o ouro, vasos de metal e ferro deveriam ir para o tesouro do templo do Senhor. Assim, o despojo deveria ser considerado um anátema. Um anátema. E então, eles não poderiam, de maneira alguma, esconder nada daquilo que foi retirado de Jericó. Continuando. E que, por isso, Israel não deveria tomar como despojo. Esse pecado de desobediência trouxe maldição para todo o povo. A ira do Senhor se acendeu contra Acã e toda a sua família. Temos aí mais um pecado que foi comungado entre família. Acã tomou e levou para a sua casa e escondeu, e ali ele levou o mal para a sua casa, ele levou a destruição para a sua casa, e eles foram duramente castigados. Assim você pode comprovar em Josué capítulo 7, temos essa história relatada. Continuando, precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Ninguém está livre de se achar dominado pelas mesmas hipocrisias e mentiras que se acharam no casal Ananias e Safira. Por isso, a Bíblia nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira, como fazem as pessoas dominadas pelo pecado.
cuidado, irmãos, a verdade sempre prevalecerá. Disse Paulo, nada podemos contra a verdade, e sim pela verdade. Há um ditado muito falado nas rádios antigamente que dizia o seguinte: a mentira cedo ou tarde cairá, mas a verdade permanecerá de pé. Repetindo, a mentira cedo ou tarde cairá, mas a verdade permanecerá de pé. Ora, se a mentira um dia cairá, por que iremos nos basear nela? Tomemos cuidado, porque Deus é aquele que tudo vê, tudo sabe, e para Ele nós não mentimos. Nós acabamos enganando a nós mesmos e aqueles que porventura estejam ao nosso redor por um tempo, mas um dia tudo se revelará. Aos servos de Deus cabe fazer um autoexame diante dele contra a hipocrisia, é mostrar aquilo que não é. Ser hipócrita. Sim, a consequência direta da mentira é a hipocrisia. Estes dois vícios são obras carnais que podem dilacerar uma família. A realidade, irmãos, é que muitos não estão prontos para ouvir a verdade nua e crua. A verdade é que muitos não estão prontos para ouvir um relato na sua essência. Então, muitos, quando ouvem um relato, uma confissão, ficam apavorados, ficam assustados. E aí a pessoa que vai contar, ele acaba dilubriando, ele acaba enganando, ele acaba fingindo. É por isso que muitas vezes os pastores não têm como tomar providência em relação à vida de algumas pessoas. Porque quando se traz um relato, esse relato ele vem florido, ele vem enfeitado. E como dissemos no início, a mentira é assim, ela vem florida. Além disso, nós temos o fato de que a verdade, ela às vezes dói. A verdade às vezes fere, e muitas pessoas preferem o fingimento do que a verdade. Em nossos dias nós temos a rede social, que é um antro de mentira, falsidade, fingimento, porque ali tudo é bonito, ali tudo é perfeito, ali não se pode contestar nada que alguém escreva ou fale, porque logo você é confrontado. E assim, através das redes sociais, as pessoas estão sendo treinadas a mentir, treinadas a fingir, treinadas a ser falsas. E isso traz repercussões na sua vida pessoal, na vida em família e também para a vida na igreja. Não deixe o inimigo agir na família, é o terceiro item do terceiro tópico. O versículo 3 diz: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? É indiscutível que Satanás age ativamente na terra e especialmente contra as famílias da Igreja de Cristo. Ele trabalha contra essa importante instituição, investindo contra os seus membros. Infelizmente, como Ananias, há muitos que permitem a Satanás encher seus corações para desestabilizar a família. Por isso, cabe-nos estar em oração e vigilância. Então, podemos fazer o que a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, irmãos, o que devemos fazer é o seguinte: é fechar as brechas para o inimigo, é não permitir que ele nos inspire a fazer coisas que são propriamente dele, ou mundana, ou da carne. É não permitir que o inimigo nos coloque em uma condição de que você precisa falar assim, você precisa mentir, você precisa esconder, você não pode falar assim, olha, você toma cuidado. E assim a pessoa, tão perturbado pelo inimigo, acaba mentindo, fingindo, e depois daquela mentira que parece que tudo se resolveu, a pessoa se sente frustrada porque não foi ele mesmo, não expressou o seu próprio sentimento, não expressou o seu próprio pensamento, teve que fingir, teve que falar, porque Satanás o induziu e o colocou nessa condição. Portanto, ainda que soframos, e a Bíblia diz que cidadão do céu é aquele que, mesmo que jurando com um dano seu, não muda. E às vezes nós mudamos a nossa palavra, e Jesus condenou isso. Ele disse que a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. O que passa disso é de procedência maligna. E muitos falam sim, depois falam um não, depois falam sim, fingindo, enganando. Que Deus tenha misericórdia de nós e de nossas famílias, porque família baseada em mentira é família desestruturada e um dia vai desmoronar. Amém? Conclusão. Como aconteceu
com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com morte instantânea, membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática. A Bíblia diz que a igreja é coluna e firmeza da verdade. Portanto, ainda que num primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade sempre é o melhor. Amém. Não perca a 12ª lição do segundo trimestre, é o nosso apego final, onde falaremos sobre criando filhos saudáveis. E eu espero você aqui na próxima aula, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer a todos que estão conosco neste canal. Peço a você que compartilhe esta aula com outros irmãos e irmãs e assim prosseguiremos aqui com o nosso trabalho. Deus te dê uma ótima escola dominical. Não se esqueça de lembrar, no dia 11 de junho, segundo domingo de junho, é dia do pastor. Celebre esse dia com seu pastor, com a liderança da sua igreja e assim eu me despeço agradecendo a você pela sua atenção dispensada. Fique com Deus. Tenha uma ótima semana e que o Espírito Santo possa continuar iluminando os nossos corações e nos ensinando a poderosa palavra do Senhor. Aqui se despede seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra, no nome de Jesus. Amém e amém.